retornamos aqui mais uma vez, amados, à nossa lição bíblica, no capítulo de número 2, que fala sobre o bom perfume de Cristo, da qual é a PEC, Programa de Educação, Programa de Ensino e Educação Continuada, Programa Educação Cristã Continuada. E nos paramos na introdução, vamos ao ponto 1, que fala assim, amor e correção. Olha só, o Deus que ama é o mesmo Deus que corrige. O mesmo Deus que corrige é o mesmo Deus que ama. As notícias que Paulo recebeu acerca da igreja em Corinto mencionavam a conduta incorreta de alguns membros e muita resistência dessas pessoas ao seu ensinamento. Por isso, no capítulo 2, a carta ainda trata da prudência do apóstolo e da hostilidade da parte da igreja. Isso ele fala, olha. Então, era uma grande resistência que ainda havia. Ainda se havia uma resistência por parte do meio da igreja, na carta de Paulo. Paulo não estava ali presente, mas ele escreveu essa carta porque ele sabia, na lição anterior, você sabe que ficou uns pontos que foi falado por Paulo, sobre que os irmãos, ele levou muita crítica dos irmãos, enfim. Você vai se lembrar da lição passada. E ele, amados, ele acabou por resolveu, como é que a gente pode falar? Por ordem do Espírito Santo, isso é verdade. Por ordem do Espírito Santo, ele resolveu fazer o quê? Ele resolveu escrever a carta inspirada pelo Espírito Santo para a amada igreja ali que estava em Corinto. Porque precisava expor uns pontos ali para a igreja, para as arestas, como a gente sempre fala em português claro. Firmeza contra o pecado. Hoje em dia, amados, falta-se firmeza. O que é firmeza? É dureza mesmo, é bater de frente contra o pecado, contra o erro. Eu vou fazer uma pequena pincelada aqui e já eu vou comentar isso aí. Ele fala assim, firmeza contra o pecado, mas deliberei isto comigo mesmo, não ir mais ter convosco em tristeza. A tristeza mencionada pelo apóstolo, causada pela notícia de que alguns desprezaram a mensagem da cruz, quanto a esses não é possível outra atitude senão corrigi-los. Então Paulo está dizendo que necessariamente ficariam tristes, aborrecidos, aqui entre parênteses, quando fossem repreendidos. Contudo, essa seria a única forma de fazê-los motivo de alegria para quem os corrigiu. Precisamos aprender a ser intransigente com o pecado. Se você procurar no dicionário o que quer dizer a palavra intransigente, você vai achar assim, rígido, rigoroso, intolerante, irredutível, firme, ferrenho, inflexível contra o pecado. Com o pecado, mas também a agir com prudência e estratégia para não causarmos mais contendas em circunstâncias polêmicas. Em síntese, Paulo está dizendo que se fosse a Corinto, os ânimos iriam piorar, por isso preferiu repreendê-los através de carta. É o que eu falo hoje em dia. O que acontece? Muitos se toleram o pecado, toleram o mesmo pecado, eu falo sem medo de errar, onde muitos cristãos já, os pastores já não ensinam quase principalmente a parte da sexualidade. Não sei se o YouTube vai banir a minha fala, mas principalmente a parte da sexualidade não se ensina como se deveria, não se expõe com clareza como se deveria. É o que eu falo, às vezes se preocupa tanto e muito com o lado espiritual e acaba esquecendo daqui do lado material, do lado sentimental também, de ensinar, de equilibrar esses dois pesos na balança, para que haja um entendimento, para que haja um descortinar, um esclarecimento do que o cristão hoje em dia se acarreta, essa é a palavra que eu queria dizer, que ele é acometido de vários ataques aí no mundo.
Então, hoje em dia, infelizmente, muitos namoros, eu vou atacar neste ponto logo. Por quê? Hoje, muitos namoros cristãos já começam com a intimidade. Já se pula essas etapas. Já se pula esse primeiro momento de se conhecer. Aí já começam a dormir junto, já começam aqueles beijos, aqueles amassos. E você sabe que beijo é que nem ferro elétrico. Você liga em cima, na tomada, e acende embaixo. Então, começa a explodir os hormônios, começa a aflorar o desejo carnal. E hoje em dia também não se ensina mais os jovens. Às vezes não se ensina. Eu não vou aqui generalizar que nenhuma igreja, nenhum grupo teológico, nenhuma denominação se ensine mais. Mas hoje em dia quase não se ensina mais a igreja. Como estou falando daqui, eu parto para os jovens também, mas não se ensina a oração, o jejum e a leitura da palavra. Não se ensina, não se tem mais esse ensino, não se tem mais essa prática de ensinar. Para quê? Para que os jovens tenham firmeza espiritual, para que o jovem venha a ter firmeza em suas atitudes, suas ações, em seus posicionamentos cristãos, diante da faculdade, diante da sociedade, no trabalho, enfim, em todas as áreas da sua vida, até dentro da igreja, que é um ambiente que deveria ser ensinado. Às vezes não se ensina esses assuntos, quando não se corrige, principalmente não se corrige por medo de perder as ovelhas. Mas aí é que está. Se houver um entendimento através do Espírito Santo, se houver base pelo Espírito Santo daquela igreja, determinado pastor, determinado líder, de ouvir a voz do Espírito Santo e seguir os mandamentos dele, seguir os ensinamentos, seguir as ordenanças, não fica difícil, não fica impossível. O Espírito Santo faz o trabalho de convencimento, de convencer aquela igreja do erro que estão cometendo e voltar a praticar as boas obras. Vamos assim. Iniciativa de reconciliação. E escrevi isto mesmo, para que chegando eu não tenha tristeza da parte dos que deveriam alegrar-me, confiando em vós todos, que a minha alegria é de todos vós. Se lermos com atenção, veremos que a correção através das cartas foi uma estratégia. Uma estratégia ao mesmo tempo segura e eficiente, pois garantiu as advertências sem gerar respostas agressivas ou ataques acalorados. Isso que eu falei. Tem que se dosar, tem que saber ter a sabedoria vinda do alto, do Pai das Luzes, do Espírito Santo, para que a gente não venha fazer com que o rebanho venha se dispersar, venha ir embora e se perca todo um trabalho que foi feito. Note que a expectativa de Paulo era que a carta produzisse efeitos positivos, só então ele os visitaria. Paulo está dizendo: primeiro mandei a correção por escrito, para que chegando eu não tenha tristeza da parte dos que deveriam alegrar-me. Ele não está fugindo do debate, mas apenas sendo cauteloso e apaziguando os ânimos, pois de cabeça quente ninguém conversa, tampouco aconselha. Então Paulo, ele faz esse trabalho de aconselhar primeiramente, apaziguando, não é cobrindo o pecado, não é tolerando o pecado que Paulo estava. Ele estava ali apaziguando, estava ali fazendo um trabalho direcionado por Cristo, direcionado pelo Espírito Santo, para que não viesse perder a amada igreja ali, visto que na sua primeira carta, capítulo 5, você vai ver que acontece ali um pecado entre a madrasta e o seu, como é que a gente chama? Eu esqueci o nome da pessoa, não é afilhado, oh, meu Deus, não vou conseguir lembrar agora como se dá o nome. Não vou lembrar agora, mas você deve saber. Entre a madrasta e o seu filho adotivo ali, que é filho do marido da madrasta lá. Então acontece isso, então ele tem que agir com energia, com firmeza mesmo, para que
para que aquele pecado viesse a acabar, para que aquele mal viesse a ser tirado dali. Mas com isso ele precisou da inspiração, ele precisou da cautela, da direção dada pelo Espírito Santo, para que a igreja não viesse a se perder membros. Que às vezes acontece isso, por causa de a saída de um, sai todos. E é uma coisa muito triste quando acontece isso. Ponto 3. Correção por amor. Por meio de muitos sofrimentos e angústias de coração, vos escrevi com muitas lágrimas, não para que ficassem entristecidos, mas para que conhecesseis o amor que vos consagro com grande medida. Neste verso, vemos que o apóstolo não alimenta qualquer rancor. A carta anterior foi escrita entre lágrimas, possivelmente supondo o risco da deturpação da mensagem da cruz e de muitos a virem a se perder. Vamos lá. Paulo deixou pessoas queridas em Corinto, por isso era doloroso pensar que elas também estariam expostas ao engano, à mentira e ao perigo de caírem nas ciladas de Satanás. A expectativa de Paulo é espiritual. Precisamos perceber que por trás das lágrimas do missionário está a consciência de que Cristo vai requerer uma igreja gloriosa, sem mácula, sem ruga, nem coisa semelhante, porém santa e sem defeito. Efésios 5, 27. Observe que quando Paulo olha para o que está acontecendo na igreja em Corinto, ele prevê o que pode acontecer com aqueles irmãos que forem enganados. A gente vai dar uma pausa, depois a gente vai voltar com esse comentário. Mas desde já você já vê que a correção que Paulo atribui ali, aplica à igreja de Corinto, é uma correção com amor. Ele não queria perder a igreja, não queria perder os irmãos, não queria que as pessoas que viessem a ser corrigidas viessem a se desviar. Muitos crentes, às vezes, por causa de uma correção mal feita, ou com rancor, com raiva, com ódio, acaba saindo da igreja. Quando eu falo da igreja, é saindo do corpo de Cristo ali, no sentido físico, saindo da congregação, e vai pulando de galho em galho, vai pulando de lugar para lugar, até não chegar a lugar nenhum. Mas, às vezes, por falta da sabedoria e inteligência dada pelo Espírito Santo, que a pessoa, o membro ali, o líder, não tem, não pede e não faz questão de pedir. Quem quiser, como eu vi de um certo membro aí, de um certo pastor de uma referida igreja, que eu não vou citar nome, quem quiser, ele disse assim mesmo, abre aspas, dito dele, a fala dele. Bom, quem não quiser ficar aqui na igreja, a porta da rua é serventia da casa. Então, fecha aspas, disse um referido pastor que eu conheci e que ainda é vivo. E acabou por perder alguns poucos membros aí. E veja bem, aí tudo por falta de sabedoria, tudo por falta de discernimento dado pelo Espírito Santo para a amada igreja. Então vamos fazer uma pequena pausa. Desde já agradeço a tua audiência, a tua participação. Fiquem todos na paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém e amém.